Gostaria de cumprimentar as crianças com a paz do Senhor. Nessa tarde é motivo de alegria poder estar com vocês mais uma vez para nós aprendermos a lição da escola dominical, estarmos estudando a palavra do Senhor, né? Graças a Deus, esses dias o Senhor tem me guardado. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem guardado a mim e a minha família, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês, criança, né? Porque eu creio que o Senhor está guardando a todos vocês, né? Tenho orado por vocês nas minhas orações e o Senhor está cuidando, né? E hoje nós vamos estar estudando a lição 6 da nossa escola bíblica dominical. E o título da nossa lição é o seguinte, ele nos fala: nunca sonhei em ser escravo. Esse é o título da nossa leitura, da nossa lição. E a leitura bíblica, ela se encontra em Gênesis capítulo 39, do 1 ao 20. Antes mesmo de ler, eu gostaria de estar orando com vocês, tá bom? Então vamos estar orando, falando com o Papai do Céu. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti estamos agradecidos ao Senhor por mais um dia na Tua presença e por mais uma aula que vai se iniciar. Senhor Jesus, nos dai sabedoria para transmitir a Tua palavra aos pequeninos. Senhor, dai sabedoria às nossas crianças para que elas possam entender a Tua vontade na vida delas. Guarda cada criança debaixo das Tuas mãos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nós falarmos somente a verdade, Pai. Pai querido, seja cada um de nós. Amém. Então nós vamos estar lendo a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 20, que nos fala assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas, que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próximo, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e em que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, José achou graça aos seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde o que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso ao parecer e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria esse tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvido para deitar-se com ela e estar com ela, e sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o serviço, e nenhum da casa estava ali. E ela pegou pelo seu vestido, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na sua mão e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que eu deixava o seu vestido na sua mão e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhe, dizendo: vede, trouxe-nos um varão hebreu para escarnecer-nos de nós. Entrou até mim para deitar-te comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, e eu levantava minha voz e gritava, deixou seu vestido comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs o seu vestido perto de si até que seu senhor veio à sua casa.
Então lhe falou conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxe para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou o seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que ouvi do seu senhor as palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme essas mesmas palavras que me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam. Preso assim esteve ali na casa do cárcere. Então, criança, hoje nós vamos estar estudando essa lição, tá? Que nos diz: nunca sonhei ser escravo, né? Vai estar falando de José. Na lição passada, a nossa tia Carol ensinou para vocês, né? Mostrou para vocês que José havia sido vendido, né? Vendido, né? Por uma caravana que ali passava, né? E a gente vemos aquela caravana que passou ali, levou a caravana de medianitas, levou José até o mercado de escravo, né? Então, o que é mercado de escravo? É um local onde as pessoas são vendidas, né? São vendidas como mercadorias, tá? Então, ali ficam os homens em pé, né? Os que vão ser vendidos. E aquelas pessoas ricas da região vai lá, escolhe, olha, analisa, vê se a pessoa é forte, vê se a pessoa é vistoso, vê se a pessoa tem vigor, né? E dá o seu preço e compra como se compra uma mercadoria. Então, José, ele foi vendido como se fosse uma mercadoria. Então, Potifar era um dos eunucos de Faraó, né? E Potifar, ele foi naquele mercado de escravos. E ali ele se agradou de José, né? E assim o comprou, né? Então, escravo é uma pessoa que ele não tem vontade própria. O escravo não tem vontade própria. Ele tem que fazer a vontade do seu senhor, do seu dono, né? Então, Potifar passou a ser dono de José. Então, tudo que Potifar falava, José deveria obedecer, né? Então, escravo é isso. É alguém que não tem vontade própria e que é dominado por um senhor, por uma pessoa que está acima dele, que comprou, que pagou. Então, ele é uma mercadoria daquela pessoa, tá? Então, José, ele nunca imaginou que isso iria acontecer com ele, né? Então, José, aquele Potifar, aquele homem, que ele era eunuco do rei, né, de Faraó, aquele homem, ele se agradou muito de José. Então, o que ele fez? Ele levou José para trabalhar lá na casa dele, lá a serviço. Mas ele viu que José era um escravo tão bom, que tudo que José fazia com muita boa vontade. Então José, ele não fazia as coisas espraguejando, né, resmungando pelo fato dele ser escravo. Não, ele fazia as coisas com a maior boa vontade, entendeu? Fazia de bom coração. Ali ele servia aquelas pessoas. Então Potifar, ele teve uma decisão, né? Ele tomou uma atitude e falou: vou levar esse escravo para ser meu escravo particular na minha casa, né? Na minha casa. Por quê? Porque José, tudo que José fazia prosperava. Então, se José fosse mexer na horta, a horta ficava linda. Se José fosse mexer com as criações, né, com os animais ficavam vistosos, né? Então, tudo que José fazia bem feito e Deus abençoava. Então, isso fez Potifar levar José para a sua casa, né? Por quê? Porque ele percebeu, se esse moço é tão especial, faz as coisas
de tão bom grado, na minha casa também ele vai ser essa pessoa especial, né? Vai fazer as coisas de muito bom grado, né? E assim aconteceu, né? E assim aconteceu. Então, dia após dias, José estava trabalhando na casa do seu senhor Potifar, né? E Potifar, ele tinha uma esposa, né? Muito bela, muito bonita, né? Assim como José também era um moço muito belo, formoso e muito bonito. A Bíblia fala que José era um moço muito formoso, né? E aconteceu que José, trabalhando ali na casa de Potifar, todos os dias a mulher de Potifar admirava José e falava: que moço lindo, né? Que moço belo. Então aquilo foi crescendo no coração dela, né? Dia após dia ela vendo aquele moço trabalhando ali, né? De forma tão íntegra, né? E ela começou a criar um sentimento por José, né? E foi um sentimento diabólico, né? É um sentimento diabólico que começou a ser gerado no coração da esposa de Potifar. Ao ponto de ela chegar em José e falar: José, deita-te comigo, né? Eu quero deitar com você, ficar com você, né? E receber carinho de você, dar carinho para você. E ela fez essa proposta para José. Mas José, ele não aceitou, né? Por que ele não aceitou? Porque ele era temente ao seu senhor Potifar e muito mais temente a Deus, né? Então ele amava a Deus acima de todas as coisas e ele sabia que isso desagradaria a Deus primeiramente e ao seu senhor Potifar. Então ele jamais aceitaria aquela proposta, né? Mas aquela mulher, né? Ela não desistiu de insistir. Então isso foi acontecendo muitas vezes, né? Por muitas vezes aquela mulher fez essa proposta a José, para que José, né, se entregasse aos carinhos dela, né? E José sempre dizia que não, né? Que não. E José não alimentava aquele sentimento daquela mulher, né? E José, ele trabalhava com muita dedicação e ele adorava a Deus acima de todas as coisas, né? E por isso que o Senhor abençoava ele em tudo. Ele tinha um coração puro, um coração temente, né? Então tudo que José ponhava a mão, Deus prosperava, né? Mas, gente, crianças, a gente vemos na Bíblia que aquilo continuou, né? Aquela proposta daquela mulher continuou dia após dia. Até um ponto de um dia todos os empregados da casa, todos os escravos da casa não estavam em casa, estavam cada um nos seus afazeres e que a casa estava vazia, somente estava ela e José, né? Somente ela e José. José fazendo os seus deveres, né? Que as suas obrigações diárias, José fazendo suas obrigações diárias e não havia ninguém na casa. Então ela falou: é hoje. Hoje o José não vai resistir, né, aos meus encantos, né? Eu creio que ela falou isso. E ela foi até José, né? Ela chegou até José e ela sabia que não tinha ninguém em casa. Então ela foi até José e falou para José, pegou na roupa dele, na capa dele, segurou nas vestes dele e falou assim: deita-te comigo, José, deita-te comigo, né? Insistindo, né? E ela falou: não, jamais eu pecaria contra Deus e contra o meu senhor Potifar. E ela agarrou nas vestes de José, mas José se soltou a ponto de largar as vestes na mão dela, né? Se soltou a ponto de largar a capa na mão dela e saiu para fora, né? Aquela mulher ficou muito furiosa, né? A Bíblia fala que ela ficou muito furiosa e ela ali arquitetou um plano para destruir José, porque José não cedia, né, aos encantos dela. Então ela ficou muito zangada, né?
e ela arquitetou um plano e assim o fez. Então ela começou a gritar de forma que os empregados que estavam na parte de fora de casa, os escravos, as pessoas que estavam do lado de fora da casa entraram correndo para dentro de casa para ver o que havia acontecido, o que estava acontecendo com a sua senhora. E ela, em prantos, né, em gritos, falou: vocês trouxeram esse hebreu para escarnecer de nós aqui. Esse hebreu tentou abusar de mim. Esse hebreu, ele, né, tentou me assediar, né? E ela gritando, chorando, né, fazendo aquele drama, contando para aquelas pessoas que José assediou ela, tentou agarrar ela à força, né? E quando ele fugiu, ele largou a capa. E a capa seria a prova que José havia tentado assediar ela, né? Então, ela inventou simplesmente uma mentira, né? E ela falou, né? E aqueles criados, né? Aquelas pessoas acreditaram na sua senhora, né? Eles acreditaram na palavra da sua senhora. E mais depois chegou o seu esposo Potifar. E ela contou a mesma história, né? A mesma mentira, né? Que aquele homem tinha tentado assediar ela, José tentado assediar ela, e ela havia gritado, e ela havia, e ele havia deixado as roupas na mão dela. Mas aquela mulher fez essa mentira, né? E Potifar acreditou também, né? Então ele conhecia José, conhecia a integridade de José, mas ele preferiu acreditar na sua esposa, né? Então, criança, aquela mentira, né, trouxe um dano muito grande para José, né? E Potifar, o que ele fez? Ele resolveu, né, punir a José, né? Punir a José, porque o escravo, né, eles jamais poderia errar e não ser punido, né? Então, cada erro de um escravo tinha que ter uma punição, né? Então, eles tinham que punir para servir de exemplo para outros. Então, os outros escravos não poderiam ver alguma falha do outro e não ser punido. Então, ele foi punido, entendeu? E a punição de José foi a seguinte: Potifar ordenou que ele fosse lançado na prisão, né? E assim fizeram com José, lançaram José na prisão. E José ficou ali por muitos anos, né? Então, José, ele não entendia, né? Ele não entendia o porquê que ele foi lançado na prisão, o porquê Deus permitiu aquilo na vida dele, né? Então, que ele era inocente, né? Ele era inocente, ele não entendia por que Deus não livrou ele de ir ser lançado na prisão, né? Ele não entendia, mas mesmo na prisão, Deus era com José, né? Então, crianças, a Bíblia nos ensina que não devemos jamais mentir. Jamais mentir, porque a mentira, ela traz uma consequência muito ruim, né? Então, essa história, a semana que vem, a tia Carol vai dar continuidade, né, nessa história, né? Vai estar falando de José na prisão, né? Então, no dia de hoje, a nossa meditação foi por que José foi parar numa prisão, né? Então, essa é a nossa meditação de hoje, né? Simplesmente por causa de uma mentira, algo, né, mentiroso, né, que trouxe uma consequência que foi triste para José, né? Mas Deus, mesmo na prisão, Deus cuidou de José, né? Eu vou estar lendo com vocês a Memória em Ação, tá? Que nos fala assim: exercitando a memória. Vocês querem aproveitar a vida?
Querem viver muito e ser felizes? Então procure não dizer coisas más e não contem mentiras. Salmo 34, versículo 12 e 13. Vamos lá novamente mais uma vez? Exercitando a memória. O versículo-chave nos diz assim: vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procure não dizer coisas más e não conte mentiras. Salmos 34, versículo 12 e 13. Então, crianças, a gente podemos ver que hoje em dia, né, muitas crianças, elas às vezes falam mentira, inventam mentira, falam mentira dos seus amiguinhos, né? E Deus não se agrada, né? Por mais inofensiva que seja a mentira, não devemos falar, tá bom? Porque toda mentira nos traz uma consequência má, tá bom? Então, se tu fala, não, eu menti, foi uma mentirinha só, que eu não podia contar a verdade. Mas tudo que a gente falar que é mentira, traz uma consequência ruim. Então a Bíblia fala para nós não mentirmos, para nós sermos verdadeiros. A Bíblia nos fala que o pai da mentira é Satanás. Satanás é o pai da mentira, entendeu? Ele é o pai da mentira. Então, nós não somos filhos de Satanás. Nós somos filhos de Deus. Então, jamais, em hipótese nenhuma, devemos mentir, tá? Tá bom? Então, crianças, procure falar somente a verdade, tá? Tá bom? Então, porque a mentira é algo muito triste, é algo que desagrada ao Senhor, né? E traz uma consequência muito ruim na vida de cada um, né? Então, a gente vai estar encerrando essa lição, orando com vocês e pedindo para Deus guardar a vida de vocês, tá bom, minhas queridas e meus queridos? A pergunta de hoje, tá? Nós estamos mandando as perguntinhas para vocês e vocês têm que responder para nós. Não tá chegando as respostas, tá? No grupo das crianças não está chegando a resposta, mas nós precisamos que vocês mandem essas respostas, tá bom, meus amores? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer: qual é o nome do Senhor, do dono de José? O Senhor que comprou José, o dono de José. Qual o nome dele? Tá bom? É muito fácil. Na historinha que eu contei, eu falei por várias vezes o nome dele, tá? E a segunda perguntinha, que também é muito fácil: por que José foi lançado na prisão? Tá bom? Então, essas duas perguntinhas para vocês responder, mandar no grupo, tá bom? Vou estar orando por vocês, tá bom? Para que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti estamos agradecidos ao Senhor por essa lição, por essa aula que o Senhor concedeu a nós. Paizinho querido, guarda cada criança, livra cada criança. Pai, não deixa nossas crianças mentir, Senhor. Mas, Jesus, tem misericórdia, dai temor nos seus coraçãozinhos, Senhor. Porque, Senhor, já nós sabemos que cada mentira traz a sua consequência má, Senhor. Jesus, nós sabemos que o pai da mentira é Satanás, Senhor. E o Senhor não se agrada, Senhor. Senhor, que nós falamos somente a verdade, Senhor. Jesus, guarda as nossas crianças, dá livramento, dá um dia de vitória. Abençoa a família, cada papai, cada mamãe, Senhor. Venha abençoar todos, Senhor. Venha guardar todos, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças, tá? E aproveite bem, né, esse domingo do Dia dos Pais. Que Deus abençoe cada papai nesse dia, né? Que Deus abençoe, guarde, use nas mãos dele, né? E cada filhinho também, que Deus possa abençoar, né? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula, tá?